Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, da antiga revista Aventuras na História. Foi em comemoração aos 50 anos do golpe militar, que para alguns foi uma revolução, a Revolução de 64. Inclusive saiu um filme recente agora do Brasil Paralelo sobre o tema, falando sobre a ditadura militar no Brasil, sobre a revolução militar no Brasil para impedir o suposto ataque comunista, né? Então, o que aconteceu entre 31 de março e 1º de abril de 1964, reflexo que isso teve na trajetória do país, através dos mais impactantes textos de aventuras na história. Vamos ver um pouquinho desta história, então. Dia 19 de março de 1964, nós tivemos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu cerca de 200 mil pessoas contra o João Goulart, em São Paulo. Na mesma época, depois de uma rodada de reuniões no Rio de Janeiro, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, disse a um amigo, volto certo de que um golpe virá, de lá ou de cá, ainda não sei, da esquerda ou da direita, por parte do Jango ou por parte dos militares. Em 20 de março de 64, o presidente americano Lyndon Johnson autorizou o Plano de Contingência 261, que prevê a formação de uma força naval para intervir na crise brasileira. No mesmo dia, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, depois foi presidente do Brasil, chefe do Estado-Maior do Exército, enviou uma instrução reservada aos colegas em que se lê: não sendo milícia, as Forças Armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. Destinam-se a garantir os poderes constitucionais e a sua coexistência. A ambicionada Constituinte é um objetivo revolucionário pela violência com o fechamento do atual Congresso e a instituição de uma ditadura. É preciso perseverar, sempre dentro dos limites da lei. Estar pronto para a defesa da legalidade. Em 21 de março de 64, indicar a candidatura à presidência nas eleições de outubro de 65, possivelmente para concorrer contra o governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, que já vinha historicamente se envolvendo em polêmicas com o Getúlio Vargas, depois com o Kubitschek, com o próprio Jânio Quadros e agora com o João Goulart. Juscelino Kubitschek discursa em convenção do PSD, do Partido Social Democrata. Queremos salvar a nação do comunismo. O fantasma do comunismo sempre assombrando o Brasil. Não tinha força política nenhuma para dar um golpe naquela época aqui, tanto que as milícias ou as forças paramilitares que lutaram no Araguaia lá, fraquíssimas, perderam de lavada para o exército. E também atualmente, recentemente com o PT no poder, tinha esse medo de um golpe comunista ou de o comunismo tomar conta do Brasil. Também não foi isso que nós vimos. Nós vimos um capitalismo de compadrio, e o comunismo eles colocam dentro da ideologia do comunismo as questões de ordem moral, como a defesa dos direitos LGBTs, a liberdade sexual, todas as coisas de cunho moral. Eles pegam isso e englobam dentro do comunismo como se fosse, não tem nada a ver com o comunismo isso. Tem a ver com outras ideologias muito mais liberais do que comunistas do Estado intervindo, apesar de que o governo petista invadiu ou interferiu muito em questões de âmbito familiar, de âmbito moral, principalmente no sentido de dar liberdade para algumas expressões e para impedir algumas coisas como a lei da palmada, tantas coisas aí polêmicas que aconteceram. Repudiamos igualmente o reacionarismo intolerante baseado em falsos salvadores da democracia. Então ele está repudiando aqui dos dois lados. Os comunistas, que queriam dar um golpe, apoiados por Cuba, pela União Soviética, e estava criticando também os militares, que já estavam com um plano aí, pelo menos velado, de dar o golpe. O Brasil não precisa de salvadores, e sim de soluções. E essas soluções deveriam partir da própria sociedade, segundo o Juscelino Kubitschek, não da ala militar ou da ala comunista, porque nenhuma das duas conseguiria. O comunismo a gente viu o seu desenrolar histórico e é o que levou. Levou a problemas seríssimos econômicos na União Soviética. Na China não conseguiu acabar com a economia, pelo contrário, a China hoje é uma das principais potências do mundo, em breve vai ultrapassar os Estados Unidos. Temos Cuba, que vive naquela situação completamente precária que a gente conhece e que tem algumas coisas interessantes, como a questão da saúde, a questão da educação, mas outras completamente ultrapassadas
por conta da falta do livre mercado. Principalmente na área de tecnologia, a própria saúde ela poderia ser melhor, porque há muitos médicos, mas poucos equipamentos para os médicos trabalharem. Então a medicina preventiva ela é muito boa, mas a medicina mais avançada, tecnológica, científica, está anos-luz atrasada. Em 26 de março de 64, a prisão do cabo José Anselmo, detido por tentar organizar uma associação de classe, provoca uma rebelião de marinheiros e um protesto público proibido pelo comando da Marinha. Para insatisfação da cúpula militar, o governo federal não pune os rebelados. O cenário para o golpe está instaurado. Então, acreditando que tinha poder dentro das Forças Armadas, poder também tinha gente dentro das Forças Armadas que apoiava o regime ou a ideologia comunista, mas era insignificante, tanto que foram reprimidos muito facilmente. 62 horas de golpe. A deposição de Jango começou com um pequeno grupo, mal armado, partindo de Juiz de Fora. Foi efetivada pela declaração irregular de vacância da presidência e rapidamente reconhecida pelo governo norte-americano. Os militares assumiram o poder com o compromisso de devolver a democracia em 20 meses. Durou 21 anos. Mas a ditadura só acabaria 21 anos depois. 30 de março de 64, às 22 horas, 10 horas da noite, Jango discursa para suboficiais e sargentos das Forças Armadas no Automóvel Clube e na Cinelândia. Seria a primeira de uma série de manifestações públicas do presidente, previstas para as semanas seguintes, em Santos, Santo André, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Esta na festa de 1º de maio, no Dia do Trabalho do Trabalhador. Na prática, esse seria seu último discurso, diante do grupo de militares que haviam se sublevado contra os superiores. O presidente declara: não admitirei o golpe dos reacionários, aqueles que querem voltar à ordem, a suposta ordem antiga. O golpe que nós desejamos é o golpe das reformas de base. Aí ele começa a radicalizar. As reformas de base previam algumas coisas que até hoje a direita não admite de forma alguma, como reforma agrária, uma série de reformas aí sobre questão de impostos, tão necessárias ao nosso país. Reforma trabalhista. Assistindo ao discurso pela TV ao vivo, o senador Hernando do Amaral, em seu apartamento na Praia do Flamengo, comenta: o Jango não é mais presidente da República. Às 10 horas da noite. Às 10h30, às 22h30, em Juiz de Fora, o general Olímpio Mourão Filho, não o atual Mourão, comandante da 4ª Região Militar da 4ª Divisão de Infantaria do 1º Exército, também assiste ao discurso de Jango pela TV. Nas semanas anteriores, Olímpio vinha se organizando para liderar a Operação Popeye. Eu sou marinheiro Popeye. Marchar para o Rio de Janeiro e lá tomar a sede do Ministério da Guerra. Decide agir por conta própria, à sua maneira, outro conspirador, loucão, O general Carlos Luiz Guedes pretendia declarar a independência do estado de Minas a fim de pressionar os demais estados a aderir. Mourão Filho elabora um manifesto à nação e às forças armadas. O senhor presidente da República, que ostensivamente se nega a cumprir seus deveres constitucionais, tornando-se ele mesmo chefe de governo comunista, não era, talvez com alguma reforma ele pudesse ser um governo socialista ou social-democrata, como existia na Europa, não merece ser havido como guardião da lei magna e, portanto, há de ser afastado do poder que abusa para, de acordo com a lei, operar-se a sua sucessão mantida a ordem jurídica. Então, isso é um pouquinho da história que precedeu o golpe de 64. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.